Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal da UAC, a Unidade de Análise do Comportamento Humano. Hoje, mais uma vez, atendendo a pedidos, os pedidos de vocês, as sugestões de pauta que vocês mandam para cá, está aqui um vídeo sobre as crianças. Pois é, a análise comportamental é muito importante para que você possa balizar, se balizar e balizar o seu par, se vocês estão dando o melhor para os seus filhos, no que tange a educação, resiliência, preparação para a vida, ok? Vamos lá. Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre os medos. Dentro do processo de medos que as crianças têm, vem também automaticamente a questão da negação do medo. E aí é onde entra a psicologia da mentira. Tanto a análise comportamental quanto a psicologia da mentira foram fundidos num único curso que eu estou oferecendo a vocês. O link para se inscrever aqui no curso está abaixo no primeiro comentário, tá? Vamos ao conteúdo. As crianças, elas podem mentir, sim, de forma ou consciente para começar a obter algum tipo de vantagem, evitar castigos, evitar punições, ou porque ainda não conseguem diferenciar a realidade da fantasia. Isso ocorre normalmente na primeira infância. Mas esse vídeo, esse conteúdo de hoje, vai das crianças de 0 a 12 anos. Vamos lá? Os medos mais comuns das crianças. Preste atenção, pai, preste atenção, mãe, você que é responsável por uma criança. De 0 a 6 meses, quais são os medos mais comuns nessa faixa etária? A perda de contato físico com a mãe e ruídos intensos. É uma fase onde a ligação com a mãe ainda é muito forte, né? Aquela pessoa que é uma referência para ela. Então, qualquer momento afastado, apartado dela, gera uma ansiedade muito grande. É importante que isso seja calibrado para que você não se acabe colocando a criança no braço o tempo inteiro, até porque é preciso que ela comece a criar uma certa resiliência, uma certa autonomia, e criando isso você vai conseguir ter qualidade de vida. Que é importante lembrar que antes de ser mãe você fazia parte de um casal. Nesse período, esses primeiros meses, esses primeiros meses da infância da criança, é importante dar toda a atenção a ela, mas é importante também não deixar que seu casamento afunde. Vamos lá. O outro tópico que são ruídos intensos. Claro, qualquer pessoa pode se assustar com ruído intenso, mas a pessoa que já amadureceu, já começou a assimilar, ela diferencia uma coisa da outra. Como a criança está no processo de aprendizado ainda, de assimilação das coisas, um ruído intenso, qualquer ruído intenso, vai criar um medo, vai criar uma ansiedade muito forte nela. Ok? Vamos agora para uma nova faixa, uma outra faixa etária, que é dos 7 meses a os 12 meses, né? O primeiro aninho de vida. Pessoas estranhas, situações estranhas, separação e altura. Pessoas estranhas, claro, ela já começou a ter a capacidade de reconhecer quem são os rostos familiares a ela, os cheiros, as vozes que são familiares. Pessoas estranhas geram esse medo, esse receio, porque pode ser alguém que vá separá-las das pessoas que ela ama. Então, por isso que elas têm medo. Situações estranhas, claro, se os adultos têm medo, as crianças tendem a ter medo também. Se o adulto ainda tem medo disso, é que talvez não tenha sido resolvido lá na infância essa questão. Mas faça com que seu filho entenda que aquela bolha onde ele vive é só uma bolha mesmo, ele precisa interagir mais com o mundo, tá? A minha esposa e minha irmã têm um berçário que trata de crianças, que acolhe, né, crianças de 0 ano a 3 anos, e é muito interessante, eu às vezes acompanho o dia a dia deles. Essa fase da assimilação, da estimulação sensorial é muito importante, é um trabalho que elas fazem lá, e que é muito focado nisso, no sensorial, na criança ter esses estímulos para começar a interagir mais umas com as outras. Às vezes existem crianças que chegam lá no berçário e sequer querem sair do braço da mãe e do pai. E aí, com muito jeito, com muito carinho, as babás, né, as professoras começam esse trabalho de convencimento que ela precisa para ficar,
e com 1 ou 2 semanas depois, a criança desce do braço do pai e da mãe, sai correndo e sequer olha para trás, para desespero de alguns pais e algumas mães que acham que a criança não gosta mais delas. Calma, não é nada disso, é porque a criança está descobrindo com alegria essa nova oportunidade de interagir com outras crianças, ok? Vamos em frente. A altura, sim, claro. Para uma criança nessa faixa dos 7 meses aos 12, tudo é muito alto. Uma cadeira, uma mesa já significa uma altura que pode gerar medo. E o medo não resolvido nessa fase gera a famosa vertigem na fase adulta, ok? Próxima fase aqui, próxima faixa etária, dos 2 aos 3 anos. Os medos dessas crianças são por animais e pessoas fantasiadas. Por quê? Porque nesse período onde ela já entende quem são as pessoas, se ela não é uma criança que foi criada num ambiente com animais, com os anjos de 4 patas, mais especificamente, principalmente no meio urbano com os cães e gatos, ela realmente vai estranhar. Por isso que é importante um esforço, o sair da zona de conforto de pai e mãe para colocar seus filhos no carro, levar para um interior onde ela possa ver cavalo, boi, pato, bode e, claro, os anjos, que são anjos também, mas os anjos domésticos de 4 patas, os cães e os gatos. Particularmente, os cães têm uma troca muito rica, muito intensa com as crianças, e essa é uma boa fase de começar a introduzir o convívio deles. As crianças que nessa fase começam a conviver com um cãozinho, por exemplo, elas aprendem muito a ter responsabilidade, elas aprendem muito a ter essa interação com outra espécie, o que gera um fortalecimento das emoções dela e um aumento da empatia que elas têm. Então, aconselho, sim, é a fase correta, é a fase o momento mais especial para colocá-las em convívio com esses animais. Pessoas fantasiadas, uma coisa que assusta muita gente. E qual é a linha de raciocínio da criança? Uma pessoa fantasiada, imagine fantasiada de um monstro, ela não consegue reconhecer, identificar uma fisionomia amigável, uma fisionomia que seja comum a ela. Então, se aquilo é estranho, aquilo vai gerar um susto, vai gerar um medo. Então, por isso que ela tem esse comportamento. Vamos agora para a faixa dos 3 a 6 anos. Medos principais aqui nessa faixa: do escuro, da tempestade, de monstros e fantasmas, perda de entes queridos e dormir sozinha. É exatamente essa primeira infância onde muita coisa começa a ser maturada, definida. Esse medo do escuro, isso pode vir a acontecer nessa fase se você, pai, mãe, responsável, não acostumou a ter essa convivência com a perda da luz diária, do dia, e a chegada da noite. Essa transição, quando é ensinada a tempo, quando é ensinada de uma forma atenciosa, com cuidado, faz com que a criança perceba que o escuro faz parte desse ciclo dia e noite, ok? Então, ela perde o medo nessa faixa etária se você trabalhar isso de uma forma muito tranquila, muito lúcida, muito direta. O segundo medo é tempestade. É uma pena porque nada mais fantástico, nada mais grandioso do que uma criança poder testemunhar os trovões, o barulho da chuva, os raios, os relâmpagos. Isso, por experiência própria, eu era uma criança fascinada por esses fenômenos da natureza. As tempestades sempre foram fascinantes porque, muito cedo, minha mãe se preocupou em mostrar que isso era uma coisa que fazia parte. Ela mostrou tão bem que eu me encantava. Ao invés de ficar dentro de casa, eu corria para o terraço, para o jardim, para ver essas coisas acontecendo. E até hoje me estimula, me deixa muito feliz isso. Bom, monstros e fantasmas é porque também naquela fase anterior não foi resolvido. E ela já começa a assimilar o monstro e o fantasma às fantasias que ela vê na televisão, e que sempre existe uma situação de ameaça nos filmes, nos seriados, né, nos desenhos, né, que passam para elas. Então, vamos esclarecer para elas que isso não é necessário ter medo disso. Perda de entes queridos. Lembra que eu falei da questão de colocar
o convívio com as pessoas, com os anjos de quatro patas na fase anterior, isso faz com que elas comecem a perceber, lá na fase anterior, que existe uma mudança, um crescimento, uma perda. O medo de perder a gente pode levar pelo resto da vida. Eu tenho medo de perder meus entes queridos, mas isso é um medo que está enquadrado na racionalidade. A criança precisa entender que isso é um ciclo, isso faz parte do nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Ok? Vamos trabalhar isso. Dormir sozinho. Cara, se você não educou seu filho para ter a autonomia, se você, por uma questão de conveniência, por ser marinheiro de primeira viagem, deixou o filho, a filha dormir na sua cama do zero até essa fase, vai ser complicado resolver isso daqui para frente. É possível, mas cada dia que passa fica mais complicado. Criança tem que dormir, lógico, quando é muito pequenininha, no berço, no quarto dos pais. Mas assim que começa a ter alguma autonomia, já vai para o quarto dele, já fica lá muito próximo, mas é preciso que eles comecem a assimilar que pai e mãe precisam ser uma unidade separada deles. Eles têm que criar o próprio mundo. Isso é muito importante para o amadurecimento deles. Próxima faixa etária, 6 a 10 anos. Os medos mais comuns: danos físicos, perigos, preocupação com a escola e doenças. É a fase do estirão, né? Que a criança sai daquele momento muito delicado, muito frágilzinho e começa a andar de bicicleta, começa a subir em escada, começa a subir em árvore. Precisa sim estimular e permitir que seus filhos façam isso. Esse tipo de exposição controlada, é claro, com um adulto por perto, faz com que a criança ganhe autonomia, ganhe autoconfiança e possa usufruir desses perigos. Criança cai sim, criança rala o joelho, rala o cotovelo, abre o queixo quando cai. Isso faz parte. Se você cerca o seu filho, sua filha com capacete, com cotoveleira, com almofadas, com tudo, ele vai crescer sem a percepção de que o mundo machuca, mas que ele pode ser curado dos machucões do mundo. Então, muito cuidado, não superproteja, porque o preço é muito alto, vai ser cobrado a ele uma situação muito mais danosa e dolorosa no futuro, ok? Lógico, a escola, preocupação com a escola, não só com o convívio com as outras crianças, quanto em relação ao desempenho. Entra aquela questão da competitividade, da meritocracia. Criança em qualquer fase, mas principalmente nessa, tem que aprender meritocracia. Não tem essa historinha bobona que só faz atrapalhar o crescimento das crianças, de você colocar uma competição com 50 crianças participando e uma corrida que seja. E aí você dá a medalhinha do primeiro ao 50º colocado. Não existe isso. Se a criança não entende que o mérito faz parte da vida, ela vai crescer achando que a vida deve tudo a ela, que o mundo deve tudo a ela, quando não é verdade. E ela vai ser um adolescente, um adulto muito frágil, muito sem uma capacidade de enfrentamento das realidades, que são adversas e que você não vai estar presente na vida dos seus filhos para resolver tudo para eles. Ninguém consegue. Então, meritocracia nessa fase aqui é muito importante. Doenças também, porque as doenças começam a se tornar uma percepção de fatalidade. Eles podem já ter testemunhados aí a morte de uma avó, de um avô, de alguma pessoa conhecida por acidente ou por doença. Então a doença pode ser o gatilho que vai tirar aquela pessoa do convívio dela e colocar distante disso, ok? E por fim, a fase dos 10 aos 12 anos, considerando que nos dias de hoje, crianças com até 12 anos ainda estão nessa faixa, tecnicamente crianças, mas já tem umas cabeças, complicado administrar isso. O medo mais forte, mais latente nessa faixa são as preocupações com as amizades e as relações. Pois não faz muito tempo as grandes preocupações nessa faixa etária era se a boneca ia quebrar, se o carrinho ia quebrar, agora são nas amizades e relações. É lógico que a necessidade de pertencimento vai fazer parte de qualquer criança em qualquer geração. Eu senti isso, meus filhos sentiram isso, os meus antepassados sentiram isso. Fazer parte sempre é muito importante, é tribal. Então nós sempre queremos fazer parte daqueles ambientes que nos são caros.
o time de vôlei, de futebol, a turma que brinca ali no prédio, no bairro. E essa necessidade de fazer parte do pertencimento, ela é muito importante. Então, esses são os principais medos, esses são os principais temores dessa faixa que vai do 0 até os 12 anos de idade. Cada família tem a sua dinâmica, mas isso aqui é um apanhado geral, ok? Então, você que tem uma preocupação em relação a mentira e análise comportamental, saiba que aqui embaixo, no primeiro comentário, tem um link levando você para a possibilidade de fazer um curso. Esse curso eu vou ministrar online, é um curso onde, para os primeiros inscritos, meu livro sobre a psicologia da mentira, eu vou fazer um sorteio entre os primeiros inscritos no curso, sorteio ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube, eu ainda não decidi, mas será ao vivo e você vai participar e eu vou enviar para o seu endereço, para a sua casa, você sendo um dos primeiros inscritos, o meu livro, ok? Se gostou do vídeo, se achou que ele foi útil para você ou pode ser útil para alguém, por favor, curta e compartilhe. Se inscreva no canal da UAC, mande as suas mensagens dizendo que tipo de conteúdo, que tipo de pauta você quer que eu trate aqui para vocês. Muito obrigado por sua atenção e que seja leve a nossa jornada. Um abraço.